Maria Imaculada. Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos, hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024. O Evangelho que a Igreja nos propõe é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 7, versículos 1 e 2. O versículo 10 e depois os versículos de 25 a 30. Abra o seu coração. É mensagem do céu, é palavra de conversão, é palavra de vida eterna para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ele que fala em público e não lhe dizem coisa alguma, porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou? Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, estamos ainda nesses momentos em que os fariseus e os judeus procuravam assassinar Jesus. Eles procuravam pretextos para prender e condenar Jesus à morte. É chegada a festa dos tabernáculos, Jesus vai a Jerusalém. E ainda que os homens o quisessem prender e condenar à morte, ainda que os homens planejassem o seu assassinato, Jesus se levanta e põe a pregar. E Jesus prega com tamanha autoridade, com tamanha sabedoria, que os judeus começam a ter dúvidas se ele realmente não era o Cristo, o Messias que haveria de vir. E aí se levanta uma objeção. Com relação ao Messias, quando vier, ninguém vai saber de onde veio. Esse Jesus é de Nazaré. Nós sabemos de onde ele veio. A mãe dele é Maria, o pai dele é José. Ele trabalhou durante 30 anos na carpintaria do seu pai. Viveu durante 30 anos na casa de Nazaré. Conhecemos os seus primos, as suas primas. Conhecemos a sua família, a sua árvore genealógica. Seus avós, Joaquim e Ana, sabemos quem ele é. Então ele não pode ser o Messias. Porque afinal de contas, o Messias quando vier, ninguém vai saber de onde veio. Jesus, que é Deus, conhecia e perscrutava o coração dos homens e percebeu que aquela objeção realmente colocaria uma dúvida que precisava ser sanada, que precisava ser apagada do coração deles. E aí Jesus se levanta no templo e a pregação de Jesus vai de encontro ao que aqueles judeus estavam pensando. Jesus vai de encontro ao que estava passando no coração, no íntimo daqueles homens. E Jesus diz, versículo 25, versículo 28, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Jesus toca exatamente no ponto, na ferida. Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou? Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço porque venho dele, e ele me enviou. E assim Jesus dá a entender a eles claramente que ele vem do Pai, que ele vem do céu, que ele é Deus feito homem. E os judeus entendem tão claramente essa pregação de Jesus, que eles viram de
de maneira tão forte que tentam prender Jesus ali no templo mesmo. Vai dizer o Evangelho, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. E você sabe muito bem que quando é chegada a hora de Jesus no Getsemane, Jesus se deixa prender, porque ele queria morrer por nós na cruz, como um cordeiro oferece o pescoço para o sacrifício. Jesus, como vai dizer o profeta Isaías, ofereceu a face aos que lhe arrancavam a barba, e ofereceu as costas aos que lhe batiam. Mas aqui no Evangelho de hoje, João capítulo 7, ainda não era a hora da sua paixão. E os homens não conseguem prendê-lo. Como que os homens não conseguem prendê-lo? Porque ele é Deus. Porque ele não permitiu. Queridos, o Evangelho de hoje, para aqueles homens incrédulos, para aqueles homens que não conseguiam compreender a divindade de Jesus. Primeiro Jesus fala, depois Jesus mostra que ele é Deus. Primeiro Jesus diz, vocês pensam que sabem de onde eu vim? Mas eu vim do céu, eu vim de Deus, eu sou Deus feito homem. Vocês não fazem ideia de onde eu vim. E não fica só em palavras, mas quando aquela multidão o tenta prender, ele passa por entre eles milagrosamente, como a luz passa pelo vidro. E ninguém consegue lhe deitar a mão. Queridos, nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer que Jesus é Deus. A gente professa que crê que Jesus é Deus, a gente professa que crê na divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando nos advém um problema, quando nos advém uma dificuldade, quando nos advém um sofrimento, a gente olha para aquele sofrimento e se desespera. Parece que aquele sofrimento é muito maior do que o nosso Deus. Ainda que a gente não diga isso com palavras, a gente diz isso com a vida. O jeito que a gente vive o problema, a gente se descabela, a gente perde o sono, a gente morre de ansiedade, a gente fica angustiado, a gente entra em depressão. E aí a gente busca tratamento com médicos, com psicólogos, com psiquiatras e assim por diante, se entope de remédio, porque a gente não vê a solução para o problema. A gente se esquece da palavra de São Paulo em Romanos, que diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. A gente esquece da palavra de Lucas, capítulo 1, versículo 38, para Deus nada é impossível. A gente se esquece do Salmo 109, versículo 8, que diz que com o auxílio de Deus faremos proezas, ele abaterá os nossos inimigos. A gente se esquece da palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer parte por onde fores. A gente se esquece da palavra de Isaías, que disse que o Messias seria Deus Emanuel, Deus conosco. Por que você se desespera? Por que você se angustia? Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele pode tudo. Ou você não tem crido nisso? Ou você tem sido como esses judeus, que se recusaram a crer na divindade de Jesus? Queridos, Jesus é Deus. Ele é Deus ontem, hoje e sempre. E Ele é Deus conosco, Deus Emanuel. Por isso, quando a cruz te visitar, quando os problemas baterem à sua porta, e você olhando para os seus problemas não encontrar solução humana, alegre-se. Alegre-se com São Paulo, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se não tem solução humana, isso deve ser ainda um motivo de maior alegria, porque a solução está nas mãos de Deus. E Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A cada batida do nosso coração, Deus está cuidando de nós. No Evangelho de hoje eu quero te convidar a confiar em Jesus. Nosso Senhor disse a Santa Faustina que as almas que confiam nele são as almas que mais lhe agradam. A mesma coisa Jesus havia dito a Santa Margarida Maria Alacoque, que ele disse que as almas que confiam nele serão recompensadas e abençoadas por ele. Confie em Jesus. Ele é o seu Deus. Ele pode tudo. Ele está cuidando de você. Quando não tiver solução, quando o seu problema não tiver mais jeito, entrega nas mãos de Jesus. Faz tudo o que você pode. E o que você não pode,
Entrega para Jesus. Confia, espera e já agradece, porque Ele está cuidando de tudo. Jesus, eu confio em vós. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.